Começar nossa aula, e na aula de hoje a gente vai lá no nosso livro, no capítulo 15, nas páginas de 162 a 171. E nós vamos falar sobre a arte da gravura e o movimento armorial. Tá? Vamos conhecer um pouco sobre essa arte, né, da gravura, que existem várias técnicas, e vamos falar também sobre esse movimento armorial, o que ele significa. Nós vamos assistir também vídeo falando sobre esse movimento e vamos conhecer um projeto alemão sobre a gravura, tá? E aí nós vamos voltar lá na nossa apostila agora, vamos começar a conhecer lá sobre as gravuras, ok? Aqui na nossa apostila, então, na página 162, tá? Vamos ver sobre essa arte da gravura. A gravura é uma imagem que é impressa utilizando um mesmo molde, chamado de matriz, geralmente em uma superfície dura, onde será criado o desenho. Basicamente, o processo da gravura é dividido em 3 momentos. No primeiro, faça a matriz, com instrumentos e técnicas específicas. No segundo, coloca-se a tinta, o que se chama de entintar a matriz. E por último, ocorre a impressão da gravura, que pode ser feita manualmente ou com a ajuda de uma prensa. Tá? Bom, aqui nessa imagem a gente vê uma matriz, né, de madeira. Olha só, ela é entalhada. Primeiro eu preparo aqui todo o desenho que eu quero, entalho a madeira, e essa vai ser a minha matriz. Aqui, a partir dessa matriz, eu posso criar várias gravuras, né? Várias cópias dessa arte que eu fiz aqui nessa madeira. Então, essa feito na madeira, ela tem o nome de xilogravura, tá? E nós vamos conhecer aqui um pouquinho sobre ela. A xilogravura é uma das técnicas mais antigas para produzir gravuras. Nela, o artista utiliza ferramentas de corte para retirar de uma base de madeira as partes que ele não quer que tenha cor no resultado final. Então, compare a imagem da página anterior com a imagem ao lado. Perceba que só a tinta nos locais que permaneceram sem cortes na madeira. A gente dá para ver aqui bem, ó, a pintura, a tinta aqui, ó, nessas partes aqui. Então, onde foi entalhado, não pega tinta. Então, ela vai produzir esse tipo de resultado aqui, ó. Então, aonde não foi entalhado, fica com a gravura, fica o desenho. A parte que está branca nessa figura aqui, ela foi a parte que foi entalhada. Okay? Então, a xilogravura, ela é uma técnica mais simples no ponto de vista de produção dela, porque ela é feita com a madeira, você entalha a madeira, tem as ferramentas que são necessárias, e aí você faz o entintamento dessa matriz, né, para você produzir lá a série de desenhos que você quer. Tá? Bom, essa daqui é uma imagem, né, um inverno na Serra Negra, que é uma xilogravura de Amaro Francisco. Tem muito artista que faz essas técnicas, né? Inclusive artistas bem famosos, como o Pablo Picasso. A gente vai ver aqui nessa outra técnica, né, de gravura, que é a linoleogravura. A linoleogravura é uma técnica bastante parecida com a xilogravura. Só que a xilogravura, ela utiliza um material natural como a madeira, né, como base. Então, você pega um pedaço de madeira e faz a sua obra. Já a linoleogravura é usada uma placa de linóleo. Esse tipo de material, ele não existia antigamente. Então, a lineogravura é uma técnica relativamente moderna. Ela foi empregada pelo artista Pablo Picasso entre
1873, entre 1881 e 1873, o Pablo Picasso, ele usou essa técnica já. Tá? Óleo é um tipo de tecido impermeável. Na verdade, assim, aqui fala tecido impermeável, mas se você pegar um linóleo na sua mão, ele é tipo um emborrachado, é uma borracha bem dura mesmo, bem resistente. E você também tem que fazer o mesmo processo de estilogravura, né? Você tem que fazer o entalhe nesse material, tá? E aí você produz, da mesma forma, você produz uma matriz, né? E depois você vai fazer o entintamento e fazer lá a impressão da sua gravura. Né? Você consegue fazer essa gravura usando a mão, você põe o papel em cima nessa matriz, esfrega bem, você consegue. Mas você também pode usar uma prensa, tá? Você coloca ela coloca o papel sobre a matriz e prensa ela para ela poder sair bem certinho. Essa aqui é uma imagem de uma obra do Picasso, tá? Feito através dessa obra aqui, chama Vida Abaixo da Lâmpada, de 1962. Tá bom? Além da xilogravura, da lineogravura, nós temos também a gravura em metal. A gravura em metal, ela é uma outra técnica de gravura, mas ela é feita através como alumínio, cobre e zinco. Para criar uma gravura em metal, é necessário fazer incisões ou mergulhar a matriz em ácido. Depois disso, a tinta é aplicada e uma prensa transfere a imagem para o papel. Essa forma de se expressar artisticamente começou a ser praticada na Europa no século XV. Tá? Então, essa daqui é uma técnica um pouco mais complicadinha. Por quê? Primeiro que a matriz é feita no metal. Pode ser feito no alumínio, pode ser feito no cobre, pode ser feito no zinco. Tá? E você desenha a sua imagem nessa placa de metal e você pode mergulhar ela num ácido. Então, aonde tem o desenho, tá? O ácido vai corroer e aí formando aí a impressão, né? A gravura no seu metal. E aí, a partir daí, você passa a tinta do mesmo jeito, faz entintamento e faz a aplicação no papel ou no tecido, tá? E temos a litografia. A litografia, você vai precisar relembrar seus conhecimentos sobre ciências. Água e gordura formam que tipo de mistura? Né? Essas substâncias constituem uma mistura heterogênea e se repelem, certo? Então, esse processo químico acontece na litografia. O artista desenha sobre uma pedra calcária, utilizando um material gorduroso, tá? Em formato de lápis, de bastão, uma pasta, etc. E depois ele aplica uma solução ácida sobre a matriz. Essa técnica também necessita de prensa para transferir a imagem que foi desenhada na pedra para o papel. Então, olha só, esse aqui também já é um pouquinho mais difícil, porque você vai mexer aí com ácido, né, uma solução ácida, você precisa considerar essa questão da substância, né, a gordura, o material gorduroso que você precisa usar para você fazer o seu desenho e depois, preparada a matriz, você vai fazer a impressão no papel, né? E aí você vai precisar de uma prensa para que a gravura saia bem certinha. Aqui nós temos uma gravura feita nessa técnica, tá? Ó, vista do Largo do Paço, né, no Rio de Janeiro, e é uma gravura de Debré, tá? Bom, nós temos vários artistas que trabalham com esse tipo de arte, né, com o estudo da gravura. José Francisco Borges, ele é muito conhecido. Geralmente, nos livros, quando fala de estilo, vai mencionar ele.
tá? Então, ele é conhecido pelo nome artístico de J. Borges. Essa gravura que nós estamos vendo aqui, ó, o menino e a serpente, é dele, tá? Então, ele não pode, ele estudou pouquinho, estudou um ano da vida dele só, e aí depois, quando já adolescente, jovem, ele descobriu que ele poderia contar histórias, e aí ele começou a fazer os seus desenhos, né, fazer os entalhes na madeira, e fazer lá, e ele, em 1964, ele publicou o primeiro folheto de cordel, né, é, a obra chamada O Encontro de Dois Vaqueiros, no sertão de Petrolina. Então, esse J. Borges, que é conhecido artisticamente, ele tem assim um acervo enorme de obras produzidas por ele. Se você se interessar, você pode procurar sobre a vida dele na internet, você vai encontrar lá a história da vida dele e o tanto, o acervo de obras que ele tem feito ao longo da vida dele. Ele já tem 81 anos, parece. Então, e ele até hoje trabalha com esse tipo de arte, tá? Bom, nós falamos aqui que ele fez o seu primeiro folheto de cordel, né? O que é o cordel? Vocês provavelmente já viram isso, né? Então, o cordel é um gênero, né, literário popular. Ele é caracterizado porque as histórias são escritas em versos, né, de forma rimada, e elas são ilustradas por xilogravuras. Tá? Os artistas, esse J. Borges, por exemplo, ele tem assim grandes obras, várias obras ilustrando essa literatura de cordel. Tá? Aqui na nossa apostila está dizendo aqui, né, que a literatura de cordel, ou simplesmente cordel, é um gênero literário popular caracterizado por histórias escritas, geralmente em versos, de forma rimada e ilustradas por xilogravura. No entanto, nem todas as histórias de cordel são escritas em versos. Na Europa, principalmente na França, essas histórias são feitas em prosa. Tá? O nome cordel vem da tradição de pendurar os folhetos cordas, barbantes, exposição e venda. Essa tradição, vinda de Portugal, popularizou-se no Nordeste do Brasil. Então, nós vamos ver esse tipo de literatura de cordel especificamente no Nordeste do Brasil. Então, lá tem bem uma questão assim de preservação dessa arte, especificamente nesse local do Brasil. Tá? Os temas dos cordéis são os mais variados. Acontecimentos históricos, lendas, temas cotidianos ou religiosos. Antigamente, eram os próprios cordelistas, de cordel, que vendiam seus folhetos em feiras, ruas e praças. Se valiam de declamações eloquentes e humoradas, algumas vezes acompanhadas por música para atrair os compradores. A literatura de cordel inspirou importantes nomes da literatura brasileira, como Ariano Suassuna, o autor o Alto da Compadecida, o João Cabral de Melo Neto, autor de Morte e Vila Severina, e Guimarães Rosa, o autor de Grandes Sertões Veredas. Então, essa literatura de cordel, você vê que inspirou grandes artistas, né, grandes produtores. E aí nós vamos até conhecer um pouquinho, o Ariano Suassuna foi o precursor, né, o defensor do movimento armorial, que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco. Então, olha só como eram feitos os cordéis. Eles eram produzidos livrinhos, né? É produzido, né? Porque tem até hoje. São produzidos os livrinhos e eles são pendurados em cordão, assim, em barbantes, cordas, né? E a maneira como ele é exposto é desse jeito. Então, por isso ficou a literatura de cordel, ok? E aí são livrinhos basicamente com as histórias, né, aqueles temas que a gente leu ali anteriormente, e feitos a ilustração de xilogravura, certo? Essa apostila tem um exercício que eu vou propor para vocês, que é uma maneira mais simples de a gente tentar
reproduzir uma xilogravura. Então, o que você precisa para fazer? Uma bandeja de isopor, tinta guache ou acrílica, né? E a cor você que escolhe, um rolo de pintura pequeno, um palito de churrasco, lápis, caneta esferográfica, papel sulfite e a tesoura. O que você vai fazer? O passo a passo está aqui. Você vai desenhar a sua imagem nessa placa de isopor, né? Nessa bandejinha de isopor. Você vai passar o palito para afundar o contorno do seu desenho, porque aí é onde não vai pegar a tinta, tá? Depois que você fizer o seu desenho, passar o palito para ficar bem fino, tá? Você pode usar uma caneta também, tá? Tem que ser uma ponta dura, para você poder, aonde você riscar, ele afundar. Depois que você fez isso, você vai entintar, né? Você vai passar a tinta, você pode usar pincel também. Você pode usar o rolo ou você pode usar o pincel. Você passa a sua tinta todinha no desenho, depois você vai imprimir o seu desenho. Então, você pega a sua placa desenhada, já entintada, coloca em cima da sua folha, tá? Aperta bem, não esfrega, né? Aperta bem, e quando você retirar a placa de isopor, olha só, fica o seu desenho aqui. Tá? Então, eu vou propor aí para vocês experimentarem fazer esse exercício aqui, usando essa técnica aqui na nossa, ok? Caminhando um pouquinho mais, nós vamos ver que, baseado nessas técnicas, aí nós temos uma técnica chamada serigrafia, que ela também é chamada de silk screen, que é um tipo de impressão em que a tinta utilizada é vazada em uma tela por meio de movimentos feitos com um rodo ou puxador. A tela para serigrafia ela é feita de nylon e deve ser esticada usando uma moldura de aço, alumínio ou madeira. Então, gente, é assim que são feitas as impressões nas camisetas, tá? Ela pode ser impressa em vários tipos de materiais, como vidro, tecido, papel, plástico, madeira, etc. E ela é muito utilizada na estampação de camisetas. O material utilizado são baratos e é muito mais simples de fazer. Vocês estão vendo que tem aqui, ó, camisetas, né, esticadas. Essa aqui é a matriz, ó. Ele está imprimindo aqui nas camisetas umas palavras aqui, a imagem toda em amarelo. Mas existem, quando você quer uma coisa colorida, para cada parte do desenho você tem que fazer uma matriz dessa daqui. Aí você vai pondo uma, passa tinta e a outra cor você vem, quando secar, você põe a matriz daquela cor e pinta. Aí você tem a imagem toda impressa na sua camiseta, tá? Bom, além dessa técnica manual, há também máquinas para serigrafia, que são utilizadas em indústrias, pois são automáticas, né? Ver que essa técnica aqui, feita de forma manual, ela requer mais tempo, né? Então, é mais complicado, assim, porque se você quiser uma imagem colorida, você tem que fazer um passo a passo, né? Agora, só que existem nessas máquinas que você coloca a camiseta lá e ela já imprime lá a imagem que você deseja. Bom, existe um movimento alemão, tá? Que ele utiliza figureiros como matrizes para criar estampas de camisetas e bolsas. Esses artistas eles transformam elementos urbanos em uma espécie de serigrafia e imprimem nas peças o estilo das ruas de cidades europeias, como Berlim, Lisboa e Paris. O processo é o mesmo da gravura, tinta e rolo sobre a superfície a ser gravada e camisetas ou bolsas pressionadas sobre essas matrizes. O resultado é a impressão do relevo dos bueiros e grades presentes no chão de ruas e calçadas. Então, esses relevos eles são fielmente impressos nas peças e seus desenhos tornam-se estampas variadas. Esse movimento aqui, né, desses artistas,
eles encontraram uma maneira de aproveitar o que tem no urbano, né, no espaço urbano, ou seja, nas ruas, nas calçadas, para poder fazer esse tipo de arte. Nós vamos conhecer um pouquinho agora esse trabalho aqui desse pessoal. Vimos aí hoje o quanto essas técnicas, tem várias técnicas, e o quanto ela é utilizada no dia a dia e para fazer vários tipos de arte, como esse projeto alemão aí, usando, né, o espaço urbano para fazer um registro desse espaço, né, e tornar ele uma, uma arte que é mostrada pelas pessoas através da impressão, né, nas camisetas e nas bolsas, ok? Então, hoje, gente, nós conhecemos aí um pouquinho dessas gravuras e nós vamos continuar na semana que vem falando sobre o movimento armorial, ok? Então, hoje nós vamos encerrando por aqui e ficamos aí conhecendo essas técnicas de gravura, que é muito utilizada há muito tempo e, inclusive, nos dias de hoje. Ok? Então, nós vamos ficando por aqui hoje e na semana que vem a gente se encontra para poder falar sobre o movimento armorial. Até lá, gente!